Mas, turma, virando a página aqui, uma pesquisa da Genial Quest, divulgada hoje, mostra que 50% dos eleitores brasileiros dizem que seria justo prender o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto 39% consideram a medida injusta. O levantamento também verificou que 53% dos brasileiros estavam sabendo da manifestação de apoio a Bolsonaro na Avenida Paulista, em São Paulo, mas 47% não sabiam. O levantamento aponta ainda que a manifestação em favor de Bolsonaro cumpriu seu papel principal. 70% de quem tomou conhecimento sobre o assunto classificou o ato na Paulista como grande. A pesquisa foi feita no domingo, no dia do ato, segunda e também ontem. William Travassos, eu trouxe alguns pontos da pesquisa da Quest. Ela tem vários outros pontos que a gente poderia trazer. Parece que esses são os principais. Como é que você olha para essa situação? Então, qual é a leitura que você faz? A leitura que o Bolsonaro precisa pensar como ele vai reverter esse quadro, porque ele tem uma rejeição da possível prisão dele. Quando você vai para dentro da pesquisa, você observa que 2 entrevistados, né? Esse injusto vem de 82% dos eleitores que votaram no Lula em 2022, do nulos e brancos, 53% foram as pessoas que falaram assim, ó, que é justo prender o cara. Para a turma do Bolsonaro, 79%, ou melhor, 82% injusto. 79% daqueles que votaram no Lula, 82% do Bolsonaro e brancos e nulos, 53%. E aí você fica imaginando qual será a estratégia de marketing, porque provavelmente a imagem do Bolsonaro está prejudicada, não só na turma da esquerda, como também naqueles que não votaram, desistiram de entrar nessa disputa. Por exemplo, tornar Bolsonaro inelegível. 81% dos eleitores do Lula falam assim, ó, acertou. 52% branco, nulos ou não foram votar, acertou. 84% do Bolsonaro fala assim, não, errou. Então, todos concordam nessa pesquisa que a manifestação foi grande, ponto. Que não inclusive entre os petistas. Entre os petistas, isso é um senso comum. E que ela esteve dentro dos limites da lei. Bolsonaro participou do plano de golpe? Bom, dos eleitores de Lula, 77% falando sim. Brancos e nulos, 47% falando sim. Os eleitores de Bolsonaro, não. Então, esse eu acho que é o maior desafio da pesquisa para o Bolsonaro. Interpretar e saber como ele vai virar esse voto em 2026, seja para ele ou para o seu candidato. Ô Eduardo, eu estava lendo a pesquisa, e a pesquisa é grande mesmo, a pesquisa é muito completa que o Felipe Nunes apresenta hoje, mas eu lembrei muito de você quando eu estava lendo a pesquisa, porque eu consegui resumir a pesquisa da seguinte forma, assim, o Bolsonaro tem muito apoio, um apoio muito sólido, não tem como negar, sim, né? Bolsonaro tem muita rejeição, sim, também não tem como negar, afinal, um político que gera amor, gera ódio também, isso é fato. Mas tem uma outra turma, e o dado que me apresenta isso, são esses 47 que nem sabiam que existia manifestação, que é um dado de uma turma que está assim, eu preciso trabalhar e pagar minhas contas, deixa esse povo se matar para lá, entende o que eu estou falando ou não? E eu lembro muito de você falando dos 30% para um lado, 30% para o outro, 40% que não sabe de nada. Eu vou, ao final da fala, que vai durar uns 4 minutos, você se prepara. Fique à vontade. Um pouco da outra. Eu liguei agora cedo para José Murilo Procópio, que é um dos maiores advogados do país. Eu liguei e falei assim, doutor, eu estou com um raciocínio aqui, eu sei que esse assunto vai cair em conversação, eu estou pensando em falar uma coisa, eu estou muito doido. Ele escutou e falou assim, não é que ele endossa o que eu vou dizer agora, porque ele não sabia, nem eu sei que eu vou parar de improviso. Mas o raciocínio é o seguinte, Júnior. Primeiro, não há o que se falar em prisão de Bolsonaro no momento. O próprio Supremo decidiu que ninguém vai ser preso sem transitar em julgado na última instância. Nesse caso, vou dizer, Eduardo, mas o Supremo já é a última instância. Tá, mas espera-se que o processo corra, que todo mundo seja ouvido, que haja o processo propriamente dito e, ao final, o colegiado. Não o Alexandre de Moraes, o colegiado condena o Bolsonaro. A não ser se for uma prisão preventiva, por exemplo, né, se ele fizer alguma coisa, né? É onde eu ia chegar. Sabedor disso, o Bolsonaro está com as barbas de molho. Quem disse que o Bolsonaro seria cauteloso como foi no último domingo, quando ele estava no governo? Ele quietou o facho. E o que se recomenda a partir de agora, os bons advogados, como o Zé Murilo recomenda, é o seguinte, fica quietinho no seu canto. Você já mostrou força, fica quieto. Não abre a boca, porque você vai dar motivo a eles para te prender. Esse é um ponto, não há o que se falar. Agora, o mais polêmico da minha fala, e que eu já falei e vou repetir. Eu não acredito na prisão do Bolsonaro, nem agora nem depois.
Eu sei dos riscos que eu estou correndo sem chamar de idiota. Ô, Júnior, presta atenção, meu caro. Os legalistas acham que a justiça tem que ser o seguinte: está na lei, ponto, acabou, prende. Mas eu sei, eu defendo que a justiça caminhe junto com o bom senso e sei que ela caminha junto ou com o bom senso ou com o interesse. Acho que ninguém pode negar isso. Nesse caso, a pesquisa diz que 39% são contra a prisão do Bolsonaro. São os 39% dele, gente, que varia entre 20, 25 e 30%. E os outros contra. Mas você tem que ver, na hora de tomar uma atitude, da justiça tomar uma atitude, você tem que considerar um monte de coisa, inclusive a comoção social. A comoção social. E esses senhores cabeça branca do Supremo, que nem eu sou cabeça branca, eles sabem, depois daquela manifestação na Paulista, por isso que ela não foi em vão, que se até o Lula disse que ela foi grande, eles sabem o seguinte: se eles prendem o Bolsonaro, eles correm o risco de botar fogo de vez no país. Então, fechando a prosa, Júnior, cada vez mais eu vejo que durante 4 anos eu falei que o Bolsonaro vai perder pela boca. Agora eu sinto que o Lula vai perder pela boca. Essa história de Israel e outras que ele tem feito, ele vai perder pela boca. Abre caminho para quem, Júnior? Abre caminho para, finalmente, o Eduardo Costa votar em alguém com convicção na próxima eleição. Vai chegar alguém do centro e vai ganhar essa eleição. E esse alguém pode até ter cores de Bolsonaro, mas não é Bolsonaro. O fato do Tarcísio e do Zema ter ido lá no ato, para mim é gratidão. Ou vai dizer, o Tarcísio não era ninguém. Ele falou isso, não era ninguém antes do Bolsonaro. O Zema ganhou com o nome dele da primeira eleição e, digamos, com uma parceria tímida na segunda. E desculpa te interromper, Eduardo, mas o Tarcísio faz muito bem o jogo, né? Ele recebe o Lula, mas também vai na manifestação, agora, né? O que eu faria se eu estivesse no lugar dele é exatamente igual. Ele não é vira-folha, não. Ele é o centro político puro, inteligente, bom de serviço e o candidato disparado. O que você está me dizendo, então, que o centro vai definitivamente assumir o poder? Eu estou Vai tomar posse, porque ele já manda no país, né? Não, mas a gente não está falando desse centrão aí, que não, né, Eduardo? Não é o centrão indecente, não. Porque aquele já manda e vai mandar. E vai continuar mandando. Agora é o seguinte, eu falo isso com tranquilidade, que o centro vai ganhar a próxima eleição, porque eu não acerto uma previsão. Então eu não estou fazendo vaticínio nenhum definitivo. Ô, Guilherme, e aí, a sua leitura sobre essa pesquisa? Algo que você consegue ainda espremer aí e tirar disso? Eu queria me ater aos 70% que consideram a manifestação de grande para mais que grande e pegar carona nisso que o Eduardo falou a respeito da presença dos políticos de outros partidos lá, como Tarcísio do Republicanos e o Zema do Novo. Acho que mais que gratidão, Eduardo, é cálculo político. Porque se 70% das pessoas, independentemente de lado político, consideram que a manifestação foi grande, o Zema e o Tarcísio têm de estar lá porque o Bolsonaro está inelegível. Bolsonaro estando inelegível, há uma massa de eleitores, e aí é mais ou menos esses 30%, 40% do outro dado da pesquisa da Quest, do professor Felipe, esses eleitores vão estar disponíveis, vão estar na praça, no mercado. Então, esses caras como Zema, Tarcísio, eles, ainda que de forma disfarçada, velada, mas moderada, eles têm de sinalizar para essas pessoas que estavam na manifestação o seguinte: o líder de vocês pode não disputar, então eu tô aqui. Posso ser o plano B de vocês com tranquilidade. O que eles quiseram acenar, Guilherme, eu sei que entende política muito mais do que eu. O que eles quiseram acenar é o seguinte: eu não sou Bolsonaro, mas eu sou direita. Eu não sou Bolsonaro, mas eu posso representar vocês aqui. Vocês aqui. Essa turma que não aguenta o carro do jeito que ele anda. Vamos tocar o barco então? E eu tô nessa turma. Vamos esperar para ver que dá. Eu quero acompanhar essa previsão do Eduardo Costa. De vez em quando ele acerta, ele fala que não acerta não, mas acerta muito também.